Oi, eu sou a Dona Rita e esse é meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 2 de Língua Portuguesa do 7º ano do Ensino Fundamental, semana 3. Vamos lá? Gente, esse PET aqui na semana 3 tem bastante coisa para fazer, então vamos começar logo, né? Muito bem. Aqui na atividade 1 tá pedindo o seguinte: os fragmentos a seguir foram extraídos de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, obra mais famosa da escritora mineira Carolina Maria de Jesus. Leia-os e faça o que se pede. Aí vem o fragmento. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Faça como Carolina e conte qual é o seu maior sonho. Essa é uma resposta totalmente pessoal, né? Eu vou colocar aqui a minha só a termo assim de exemplo mesmo. O meu maior sonho eu já realizei. O nome dela é Melissa. Agora, mais que um sonho, meu principal objetivo de vida é ser a melhor mãe que eu puder ser para ela e que eu possa ajudá-la a se tornar uma pessoa boa, admirável e feliz. Mas eu também sonho que num futuro não muito distante, a educação pública brasileira tenha qualidade e até mesmo para que minha Melissa tenha acesso a uma boa formação escolar gratuita. Então, gente, na hora que você for responder, dá uma explicada na sua resposta para sua professora ficar feliz. Não coloca só uma respostinha curta. Meu sonho é ser feliz. Não, explica melhor. Professor de língua portuguesa gosta de que você escreve bastante coisa para ele poder ler e ver como que tá a sua escrita, tá bom? Aí vem esse outro fragmento do texto aqui, ó. Todos têm um ideal. O meu é gostar de ler. A leitura é um hábito constante em sua vida? Explique. Essa resposta também é pessoal. Aí eu coloquei o seguinte, ó, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do jeito que é para você fazer. Sim, a leitura é um hábito em minha vida, mas não como eu queria ou deveria. Eu leio bastante, mas são conteúdos didáticos relativos à minha profissão. Entretanto, até mesmo em função da minha profissão e para servir de exemplo aos meus alunos, eu queria e deveria ler mais livros literários. Não vou mentir, sofro o mesmo problema que a maioria de vocês que estão me assistindo, a preguiça de começar a ler. Porém, quando acho um livro que realmente me estimule, aí eu leio sem parar. Então, gente, você coloca aí não responde só sim ou não, tá bom, gente? Você tem que explicar. Pode ser sincero aí. Coloca se a leitura é um hábito na sua vida ou não e explica por quê. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravidão atual, a fome. Carolina Maria de Jesus registrou essas palavras em seu diário há mais de 60 anos. A fome ainda é algo presente na vida dos brasileiros. Escreva o que você sabe a esse respeito. Então é para você escrever o que você sabe com relação à persistência desse problema que é a fome no Brasil. É uma resposta pessoal também. Aí eu coloquei assim, ó. O que eu sei sobre esse assunto é que a desigualdade social faz com que um grande número de brasileiros esteja abaixo da linha da pobreza e convivam diariamente com a fome. Alguns programas sociais de distribuição de renda amenizam essa situação, mas não solucionam. Um investimento efetivo e bem planejado em educação poderia fazer com que as pessoas de classes mais baixas tivessem empregos melhores e, consequentemente, salários melhores, promovendo sua ascensão social. A minha resposta é grande, né? Tem algumas palavras difíceis, mas é porque, como a resposta é pessoal, eu coloquei como eu responderia. Você pode colocar com as suas palavras, você deve colocar com as suas palavras do seu jeito. Não precisa ser uma resposta tão grande, mas é para você explicar. Então, o que você sabe sobre a fome? De repente, você pode citar algum exemplo que você conheça ou que tenha na sua cidade. Então, você vai falar aí o que você sabe a respeito desse assunto, tá? Nós somos pobres, viemos para a margem do rio. As margens dos rios são os lugares do lixo. Não mais se vê os corvos voando às margens do rio perto dos lixos.
Os homens desempregados substituíram os corvos. Com a pandemia do coronavírus, o número de desempregados tem aumentado no Brasil. Relate o que você sabe sobre esse assunto. Você pode pensar em algum exemplo que tem aí na sua cidade, que esteja acontecendo aí na sua cidade. Se você conhece alguém que ficou sem emprego, se alguém da sua família ficou sem emprego, se as pessoas nas redes sociais da sua cidade aí, né, se elas estão falando sobre a questão do desemprego, né, provocado pela pandemia. Então você pode falar sobre a sua realidade, o que está acontecendo em volta de você. Mais uma vez, essa aqui é uma resposta pessoal. Eu coloquei aqui, ó, dentro da minha realidade. Na minha cidade, São Gotardo, o prefeito decretou o fechamento do comércio até dia 7 de julho. Quando vocês virem esse vídeo, essa data já vai ter passado, né? Permitindo o funcionamento apenas de serviços essenciais. Esse fato provocou uma revolta em parte da população, em especial os comerciantes, pois eles alegam que qualquer atividade que garante o sustento de uma família deve ser considerada essencial. Boa parte da população apoia esses comerciantes, pois as pessoas estão com medo de perder seus empregos, caso o prejuízo dos comerciantes seja muito alto. Então, gente, aqui na minha cidade, com relação ao desemprego, o relato que eu tenho para fazer é esse. As pessoas estão com medo de perder os seus empregos se o comércio da cidade ficar tendo muito prejuízo por causa do tempo que está tendo que ficar fechado devido à pandemia, porque houve alguns decretos aqui na cidade restringindo a abertura dos comércios, né? E aí isso, obviamente, diminui as vendas e os funcionários ficam com medo dos patrões acabarem demitindo algumas pessoas aqui na cidade, né? Muito bem. Depois daqui, gente, no meu pet tá desse jeito. Eu achei muito estranho. Veio esse vocabulário aqui, mas esse vocabulário é relativo a qual texto? Aí eu vi que tá faltando texto. Aí eu pesquisei aí na internet, eu encontrei o texto que tá faltando aqui, ó. É esse texto que eu coloquei aqui nesse boxzinho. O nome do texto é Tu Pra Lá, Tu Pra Cá. Se você precisar desse texto, é só você digitar esse título aí, ó, Tu Pra Lá, Tu Pra Cá, Arthur Azevedo, que você vai encontrar ele disponível aí na internet. Lousada, sujeito de meia idade, Carolina, mulata gorda. Porque isso aqui é um texto dramático, é uma peça teatral. E aí o texto é estruturado a partir do diálogo entre esses dois personagens, que é o Lousada, né, que é um homem de meia idade, e a Carolina, que é uma mulata gorda, ela é a empregada dele, a funcionária dele. Aí eles estão tecendo aqui um diálogo. A Carolina, ela está dando algumas indiretas, né? Está fazendo alguma crítica aqui ao Lousada, porque ele puxa muito saco de gente poderosa. Isso leva a gente a perceber que ele é uma pessoa que está sempre querendo puxar o saco, tá sempre querendo ficar próximo, né, de pessoas poderosas, para ver se ele consegue receber algum favor em troca, um emprego melhor, por exemplo. E a empregada dele fica tecendo esse diálogo com ele, praticamente dando umas indiretas nele, tentando fazê-lo perceber o tanto que ele é cínico, né, tanto que ele é hipócrita. E aí, no meio desse diálogo, a gente percebe duas variações linguísticas, que é a variação histórica, que é a linguagem que eles utilizam, típica de um certo tempo do Brasil, de uma época específica do Brasil, e a gente também consegue perceber a variação linguística social, pelo fato de que a Carolina, ela é, dentro do contexto que ela é uma pessoa provavelmente pobre, porque ela é empregada, né, desse Lousada, aparenta ter pouco estudo, e isso se reflete na fala dela, porque ela fala de um jeito que não segue a norma padrão. Então a gente percebe o jeitinho de falar dela de uma pessoa que não tem muito estudo, justamente por ser de uma classe social mais baixa. Então vou ler só um pedacinho aqui, ó. O Lousada diz: Ó Carolina, puseste ao sol a cartola e a sobrecasaca? A Carolina: sim, senhor. Vai buscá-la. Carolina, trazendo os objetos pedidos. O senhor vai fazer alguma visita de importância? Vou à central receber o Pena. Que Pena? O futuro presidente da República. O senhor conhece ele? Se o conheço, ora essa. Tratamo-nos por tu.
Então ele tá querendo dizer que ele tava indo lá na central, lá na estação de trem, recebeu o Afonso Pena, que era um candidato, né, à presidência da República lá na época. Aí ele fala que ele conhece o Pena, ele chama ele de Pena, né, o Afonso Pena, ele conhece intimamente, eles são amigos muito próximos, tanto é que ele diz que eles se tratam por tu, eles se chamam por tu. Querendo dizer que esse tu é o você que a gente usa hoje em dia, né? Ele não chama o presidente por Vossa Excelência, ou por senhor presidente, ou por candidato, ou por senhor, ele chama ele de tu, querendo dizer que eles são amigos próximos. E aí a Carolina vai tentando fazer ele entender que, meu filho, o Pena nem sabe da sua existência, não. Então, muito bem, vamos aqui para as perguntas, né? Então, a atividade 1 aqui, eu acredito que seria de leitura, né? E essa segunda aqui, para você fazer a leitura dessa explicação sobre variação linguística social e sobre preconceito linguístico. Aí, na atividade 3, que você tem que responder, tá perguntando assim, ó. Descreva como você imagina Lousada. Traga detalhes baseados na leitura do texto. Baseado nessa leitura, eu coloquei o seguinte, você pode colocar uma resposta mais curta, coloca aí com as suas palavras, até porque é como você imagina o Lousada. Eu vou escrever como que eu imagino ele. O texto diz que Lousada é sujeito de meia idade, então deve ter uns 45 anos. Isso é o que eu entendo por um sujeito de meia idade. Ele tem algumas posses porque tem uma empregada, mas não é rico porque ele puxa o saco de pessoas poderosas para ver se conseguia pelo menos um emprego melhor. Então isso também foi uma coisa que eu subentendi a partir da leitura. Com certeza usava bigode, porque pela referência aos presidentes Afonso Pena e Rodrigues Alves, a história se passa antigamente, quando o bigode era símbolo de seriedade e tal. E usava terno, porque no texto ele pede para a empregada buscar a casaca. Então essa aqui, a partir da leitura que eu fiz, essas foram as pistas que o texto me deu. Então essa aí foi o jeito que eu imaginei ele, né? Um homem de uns 45 anos, nem muito rico, nem muito pobre, só que metido, né? Que usava bigode, né? Devido à época lá em que a história se passa. A maioria dos homens usava bigode por uma questão de status, para passar seriedade. E ele usava terno e isso está falando no texto. Essa parte do terno está falando no texto. Na letra B tá pedindo, descreva como você imagina Carolina, traga detalhes baseados no texto lido. Então, do mesmo jeito, ó, você vai colocar o jeito que você imaginou essa personagem. Eu imaginei ela assim, ó. O texto fala que Carolina era uma mulata gorda. Eu a imagino com um lenço amarrado na cabeça, uma saia grande com as pontas um pouco rasgadas e sujas, uma sandália de dedo, ou seja, um chinelo, olhos grandes, curiosos e desconfiados, sobrancelhas grossas e despenteadas. Isso aqui eu que imaginei, não tem nada no texto que fala isso não. Sendo que uma delas sempre se erguia enquanto falava com o patrão, porque eu acho que ela estava sendo irônica com o patrão, então eu acho que ela falava levantando uma sobrancelha. E tinha um sorrisinho irônico com o qual olhava para o metido do Lousada, que nem percebia, pois não falava olhando para ela, tamanha era a sua soberba. Porque eu acho que ela falava para ele, levantando a sobrancelha, com aquele tom de ironia, mas ele nem percebia, porque ele era metido e ele não conversava olhando para ela não, porque ele se achava superior a ela. Então esse é o jeito que eu imaginava, você pode descrever do seu jeito. Então, se você estivesse imaginando aquilo ali como uma cena de um filme, como que você imagina que ia ser essa Carolina? Pode colocar lá e traz aí algumas pistas que o texto tenha te dado. Letra C. Podemos identificar no texto pelo menos 2 variações linguísticas. Diga quais são e exemplifique com falas dos personagens. É o que eu falei para vocês sobre a variação histórica e a variação social. Eu coloquei assim, ó, você pode colocar com as suas palavras, tá? Eu coloquei vários exemplos, você pode colocar só um exemplo de cada variação linguística aí, ó. Então, primeiro a gente tem a variação social, como nas falas da Carolina, que era pobre e provavelmente não teve acesso à escola. Então, a variação social é uma variação linguística de uma pessoa que é de uma classe social menos favorecida. Exemplo, ora, naquele dia em que a gente foi nas regatas, porque aqui não colocou o plural, né? Nas regatas de Botafogo e o Rodrigo Arve passou juntinho de nós. O senhor fez uma grande
barretada, e ele nem como coisa, e foi passando. Qual? Não acredito que o senhor trate ele por tu. Então você pode perceber pela ausência do plural, por esse senhor em vez de senhor, que ela não segue as regras da norma padrão da língua portuguesa, provavelmente porque ela não tem muito estudo. Essa é a variação social. Depois vem a variação histórica, que pode ser observada nas expressões que já não são mais usadas atualmente, como, por exemplo, é muito encalistrado, quando grimpam as altas posições. Cardoso da botica. Botica é a farmácia. Nesse vocabulário que tem aí no PET, tem o significado dessas palavras aqui, tá certo? E são palavras que a gente não usa mais, por isso que é a variação histórica. Letra D. Qual dos dois personagens do texto pode sofrer preconceito linguístico? Por quê? Aí eu coloquei o seguinte: Carolina, porque ela é pobre e sua variante linguística é desprestigiada, pois é associada a camadas mais baixas da sociedade e a um baixo nível de escolaridade. Então, se um dos dois personagens lá sofre preconceito linguístico, deve ser Carolina, porque ela é de uma classe social mais baixa, ela teve menos escolaridade e a variante linguística dessas pessoas, desse grupo social, costuma sofrer preconceito, porque é menos prestigiada. Continuando aqui a atividade 4 agora. Por que é importante que as falas, rubricas e indicações cênicas em um texto dramático realmente retratem bem os personagens? É pelo seguinte: para que os atores, porque já que é uma peça teatral, subentende-se que atores vão encenar aquela peça. Então, para que isso ocorra de uma forma adequada, tem que ter essas rubricas, essas indicações das falas, como que os personagens devem se movimentar ali na cena. Então, eu coloquei assim, ó: para que os atores consigam compreender e interpretar no palco as intenções e efeitos de sentido que o autor do texto queria passar. Atividade 5. Que tipo de discurso dramático existe no texto? É usado o discurso direto ou indireto para introduzir as falas? É usado o diálogo e o discurso é direto. Tá te perguntando lá qual que é o tipo de discurso dramático existente no texto. Uma peça teatral, ela pode ser um monólogo, pode ser um diálogo. O monólogo é quando só tem um personagem em cena e ele fica falando, é como se ele estivesse falando sozinho, entendeu? É só um personagem dizendo as falas lá do texto, sem outro personagem interagindo com ele. E existe o diálogo, que é quando existe mais de um personagem interagindo na cena. Então são pelo menos 2 personagens, um conversando com o outro. Conforme a gente fez a leitura, tem o Lousada e tem a Carolina. Então é um diálogo, né? 2 pessoas conversando. Então o discurso dramático que tem no texto é o diálogo. Foi usado o diálogo. Agora esse diálogo, né? O diálogo, o jeito que os personagens conversam lá no texto, utiliza o discurso direto ou indireto? É o discurso direto, que é a representação do jeito que o personagem falou. Então, foi colocado lá a introdução do nome do personagem que está dizendo aquela fala, e logo em seguida, o autor da peça escreveu exatamente o jeito que o personagem tem que falar, inclusive com os erros gramaticais, inclusive com aquela linguagem típica de uma determinada época histórica do Brasil. Então, quando a gente representa no texto a fala de um personagem exatamente como ele disse, a gente chama de discurso direto. Se fosse o discurso indireto, seria o narrador falando com as palavras dele a informação que os personagens estariam dizendo. Mas não é assim que é estruturado um texto dramático. O texto dramático é estruturado com um discurso direto, quando a gente coloca exatamente o jeito que o personagem falou. Inclusive, a gente introduz com travessão essas falas, né? Pessoal, antes de terminar, eu quero mandar um abraço aqui para algumas inscritas do canal, muito especiais, que elas estão sempre aqui curtindo, comentando, deixando aqui uma palavrinha de incentivo, e esse retorno para mim é muito importante. Então, quero mandar um abraço aqui para Cristina Nogueira, a Jane Valentim pelas dicas, a Beatriz Afonso, a Alessandra Cananeia, é uma aluna,
A Carolina Ferraz é uma mãe de aluno. A Keila Beatriz e a Rita Cunha, minha xará. Um grande abraço aí para vocês e para todos vocês, meus inscritos, que estão sempre aqui entrando em contato comigo, deixando alguma coisa, uma palavra de apoio aí nos comentários. E esse incentivo de vocês com certeza é muito importante para eu ficar motivada, né, para continuar fazendo as correções aqui dos pets com vocês, tá? Um abraço a todos, obrigado a todo mundo que deixa like aí para mim, que compartilha o vídeo principalmente, que comenta e continue assim, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Façam o pet, enviem para os seus professores, deixem um like, compartilhem o vídeo. Vocês já se inscreveram? Muito bem, então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!